Então, pessoal, como eu disse para vocês, a- as hemorragias podem ser classificadas de várias formas, tá? Então, como nós vimos ali na parte anterior, né? Quanto ao mecanismo, na outra situação eu falei para vocês também que pode ser classificado quanto à origem, né? E com relação ao organismo. Né? Então, várias formas podem ser utilizadas aí para classificar, tá bom? Aqui, pessoal, nós podemos classificar as hemorragias quanto à sua forma, tá? Ou seja, a sua morfologia. Então, considerando um sangramento, nós olhamos para esse sangramento, né? Por exemplo, aqui, ó. Olhamos para esse sangramento e vemos a que forma que ele se apresenta, tá? Então, quanto que deu de tamanho, né? Então, eu sei que ninguém vai ficar saindo com a trena, né? Para ficar medindo qual que é o tamanho e qual que não é, né? Mas, como nós somos profissionais da área de ciências, né, humanas, nós precisamos aí entender aí de uma forma mais aprofundada todas essas informações aí, tá bom? Então, a classificação quanto à morfologia, tá? Nós podemos aí ter, né, o tipo de hemorragia que nós chamamos de petequias, tipo de hemorragia que nós chamamos de púrpuras, tipo de hemorragia que nós chamamos de equimose, tá? Tipo de hemorragia que nós chamamos de hematomas, tá bom? Então, basicamente, são esses 4 tipos aí. É claro, pessoal, que dependendo da referência bibliográfica, né, na área de saúde aí é complicado você não ter divergência, né? Então, sempre vai ter divergência de um livro para outro que você lê aí, né? Então, a gente tem que acabar acatando alguns aí e respeitar as diferenças de opiniões dos autores aí, tá? Então, o que seriam as petequias, tá, pessoal? A petequia, pessoal, é um tipo de hemorragia, tá? Essas petequias, pessoal, elas são hemorragias que medem em torno de 1 a 2 milímetros, tá? Então, são aquelas hemorragias que vão resultar nessas bolinhas aqui, né? Esses pipocadinhos aqui, né? O que acontece, pessoal? Isso aqui é proveniente de vasos pequenos, né? Ou seja, os capilares, tá? Eu não sei se vocês já fizeram o teste, né? Para verificar se o indivíduo está ou não com dengue, né? Eu utilizava muito pelo processo dessa doença alterar não só a hemodinâmica, mas também a, a resistência vascular, né? Altera a capacidade dos vasos. Quando você fazia uma compressão na região ali do braço, né? Usando um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, você acaba, né? Promovendo uma ruptura de microvasos, né? Então você altera, você vai resultar numa compressão do sistema venoso, obviamente principal ali, né? Claro, comprime a artéria também, mas e isso fazia uma mensuração de o quanto de petequias por um determinado tempo apareceria, tá? Chamado de prova do laço. Então, é usado, pessoal, para analisar, tá? Essa condição ali de fluxo sanguíneo por consequência de estar contaminado ou não. Então, não é uma forma, como que eu vou falar? Não é um exame laboratorial, mas é muito usado, pessoal, pelos profissionais aí, tá? Então, o tamanho, quanto à forma, né? Tem em torno de 1 a 2 milímetros, tá? Milímetro, tá, pessoal? Milímetro é bem pequeno, tá bom? São várias petecas aí, como vocês podem observar. As púrpuras, tá? As púrpuras são aquelas hemorragias que vão acontecer também em capilares, né, sanguíneos, e que elas vão ter um diâmetro, né, aproximado aí de 1 centímetro, tá? Então, aproximadamente de 1 centímetro. Se você pegar uma trena, né, e sair medindo aqui, né, você vai falar, opa, peraí, deu aproximadamente deu. Então,
Isso é púrpura. Ah, não é peteca? Não, porque peteca, pessoal, vai ser essas pequenininhas aqui, ó. Tá vendo? Então, essas aí de 1 milímetro, 1 a 2 milímetros, né? Então, vai ser as petecas. Ah, professor, quer dizer que o nosso corpo não pode, ele pode sangrar do jeito que ele quiser, pessoal. Então, você pode ter no mesmo caboclo ali peteca, púrpura, equimose e hematoma, tá? Então, não tem essa obrigação. É claro que, dependendo do fenômeno, né, nós temos que pensar o seguinte, raciocina comigo. Se eu estou tendo um derramamento de sangue aqui nos capilares, ele está ocupando uma área de aproximadamente 1 milímetro, e esse aqui está tendo um sangramento, e ele está ocupando uma área de aproximadamente 1 milímetro. Então, aqui 1 centímetro, não sei se eu falei errado, tá? Aqui 1 centímetro, por exemplo, aqui 1 milímetro, tá? Eita, é ruim demais desenhar, escrever isso aqui. Então, eu pergunto para vocês, qual está perdendo mais sangue? Esse. Então, a púrpura é pior do que uma petequia, né? Se a gente considerar unidades. É claro que às vezes o cara está tendo um monte de púrpura e poucas petequias. Então, a púrpura, as petequias, dependendo da quantidade, pode estar, se ela tiver mais unidades, pode ter mais sangramento, tá? Então, algumas doenças, pessoal, virais, né, bacterianas, né, fúngicas, podem desencadear nesses fenômenos, tá? Basicamente, muitas das vezes, alterações de pele, tá? Ok? Então, voltando, né, as petequias são aquelas hemorragias de 1 a 2 milímetros, né? As púrpuras são aquelas hemorragias um pouco maiores, né, que vão ter aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, tá bom? As equimoses, pessoal. As equimoses são um tipo de hemorragias que vão se apresentar com um diâmetro em torno de 2 a 3 centímetros, tá? Então, em torno de 2 a 3 centímetros de diâmetro, tá? Ah, professor, passou um pouquinho. Como eu disse, o objetivo nosso não é ficar classificando, não, né? Mas é importante vocês entenderem que existe diferença, tá? Olha que ruim esse desenho meu, tá? Então, pessoal, equimose, essas equimoses, elas vão ter em torno de 2 a 3 centímetros de diâmetro, tá? Aqui não sei se vocês conseguem enxergar, a imagem aqui que eu peguei da net, né? Então, isso aqui são equimoses, tá? Essas equimoses aqui, isso aqui, dependendo do autor, ele coloca aqui equimose periorbital, né? Equimose periauricular ou retroauricular, atrás da orelha, né? Às vezes o autor coloca aí olhos de guaxinim aqui, sinal de Butler aqui. Então, essa nomenclatura varia, né? Então, aqui, ó, nós podemos olhar aqui, ó. Pessoal, uma coisa que vocês têm que se atentar, porque o diâmetro aqui aumentou. Então, se aumentou, o volume de sangue que perdeu é maior. E aí nós temos que pensar o seguinte: será que esse sangue somente está concentrado aqui? Porque se está escuro aqui, pessoal, quer dizer que tem sangue aqui. Agora, será que esse sangue ele está somente aqui? Se você observar, por exemplo, o olho dessa senhora aqui, ó, você vai ver que no olho, na esclera, que é a parte branca, também possui sangramento. Então, nós sempre se preocupamos, tá? Quando nós temos equimose, tá? Vocês vão aprender isso futuramente, estudando urgência e emergência, mas nós avaliamos essas equimoses como sinais, né, de TCE, tá? Traumatismo crânioencefálico, tá? Então, são sinais que me sugerem que a pessoa teve um dano no crânio. Talvez, como eu disse, pode ser só aqui superficial, mas talvez pode ter sangramento também interno. Então, é um sinal de perigo, né? Na hora de avaliar, na hora de usar as escalas, a gente vai empregar uma contagem, né, preocupando para essas questões, tá bom? Então, aqui com certeza essa senhora aqui está em óbito, né?
consequência aí de traumas crânioencefálicos, não sei qual que foi a causa, não. Mas para que vocês reflitam aí, tá bom? Então, equimose tem uma morfologia, né? Aqui vocês podem ver, pessoal, que aqui ela está tanto na parte inferior das pálpebras, quanto aqui na parte superior. Dessa forma, aqui também, tá? Então, ele pode abranger essas duas regiões. Na verdade, aqui esse sangramento ele está se dando naquela abertura que existe aqui, chamado órbita. Então, na órbita ocorreu hemorragia, tá? Por isso que fala periorbital, tá bom? Vamos lá. Os hematomas, pessoal. Os hematomas são aquelas hemorragias... tá, eu só esqueci de comentar com vocês aqui, peço desculpas, né? Eu coloquei no primeiro slide e aqui eu esqueci de comentar. Que a equimose, pessoal, também é chamado de sufusões, tá bom? Então é a mesma coisa, tá? Sufusões, tá? Embora eu sei que dependendo do livro vai falar que é diferente, mas a maioria da aceitação que é a mesma coisa, tá? Então sufusões e equimoses é a mesma coisa, tá bom? São aquelas manchas ali que medem de 2 a 3 centímetros, tá? Os hematomas. Os hematomas são aquelas hemorragias maiores, tá? Que nós vamos ter um diâmetro maior. Normalmente, pessoal, ele vai ultrapassar os 3 centímetros, né, da equimose. Então, ultrapassou aqui. Vamos imaginar que isso aqui abrangeu o rosto aqui, né? Poxa, isso aqui é o quê? Né? É uma equimose? Não, isso aqui vai ser um hematoma, tá? Essa condição de hematoma, pessoal, proveniente, pode ser de capilar também, como é o mais comum, mas também pode ser de vasos aqui mais calibrosos, tá, pessoal? Então, nós podemos ter veias e artérias aí sendo acometidas para derramar tanto sangue assim. Então, tem que sempre verificar qual que é o local, tá? Porque nesse caso aqui, ó, é a articulação, é o ombro, né? Nesse caso, né? Articulação do ombro. Mas, como eu disse para vocês, se vocês considerar, por exemplo, um cara desse aqui, ó, olha o tamanho do hematoma dele. Então, isso aqui é perigoso, tem que verificar. O sangramento lá existe ainda ou não? Porque às vezes esse cara evolui para um choque hipovôlemico, como eu disse para vocês. Por isso que tem que analisar cada situação ali para ver a condição que aquela pessoa se apresenta, tá bom? Então, os hematomas são as hemorragias, né, que possuem essas manchas maiores aí, tá? Normalmente vai ultrapassar aqueles 3 centímetros ali, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que eu queria comentar com vocês aqui, aproveitar esse momento, tá? É quanto à coloração dessa hemorragia, tá? Se vocês observarem, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma parte mais escura, né? Sei lá, uma cor mais negra, né? E aí vocês vão observar que no mesmo hematoma, na mesma hemorragia aqui, nós temos uma área que está amarelada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma área verde também. Aqui também, ó, verde. Por que acontece isso, pessoal? Porque o sangue, ele sofre ausências e fragmentações. Em outras palavras, quando você tem uma ruptura, imagina que isso aqui está passando um vaso, né? Imagina aqui, esse vaso, pela pancada, né? Ele teve a ruptura, né? Então, ele pode ter, por Rex, como nós vimos, né? Ele pode ter uma ruptura, né? Ou no caso das petequias lá, nós vimos lá, as diapedéses lá, como a gente viu, né? Cheio de buraquinhos causando sangramento. Então, independente, o que aconteceu aqui, o sangue vazou, pessoal, ó. O sangue vazou, né? Ele vazou e ele começou a se alojar aqui. O que acontece? Esse sangue, a partir do momento que ele sai desse vaso sanguíneo, esse sangue, ele vai perder os seus componentes. Então, por exemplo, o oxigênio que estava aqui fazendo com que o sangue ficasse mais vivo, como ele foi perdido, o que vai acontecer? Menos oxigênio vai ficar. Então, quando eu tenho a hemácia, que é aquele glóbulo vermelho, esse aqui, pessoal,
quando tem essa hemácia aqui, ó, ligada ao O2, nós chamamos de oxihemoglobina, tá? Oxihemoglobina. Então, quando ela está carregando oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Agora, se ela estiver transportando o gás carbônico, ou se ela estiver ligada ao gás carbônico, ela é chamada de desoxihemoglobina. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa parte escura aqui, em sua maioria, ela é chamada assim porque o oxigênio, né, as hemácias que estão aqui, ó, que caíram aqui, que vão dar essa característica, elas perderam o oxigênio. E quem ligou a ela foi o quê? Foi o gás carbônico. Então ela vai ficar com essa coloração mais escura, né? E essa coloração vai partindo para um azul, como vocês podem ver. Por isso que quando a pessoa aperta o dedo começa a ficar escuro, começa a ficar azul, nós chamamos de cianose, né? Então a pele fica azulada, tá bom? E depois, pessoal, o que vai acontecer aqui? O nosso corpo vai retirar ele vai retirar esse sangue daqui, essas células sanguíneas que estão aqui no tecido. Lógico, primeiro ele vai causar uma coagulação desse vaso, né, para que ele não derrame mais sangue, e depois ele vai vir aqui consumir. Então, os macrófagos vão vir para cá e vão começar a fagocitar. Lembra que a gente viu lá naquela parte de degeneração interna, né, endógena, que a hemoglobina vai ser quebrada. Então, a hemoglobina vai ser quebrada e vai começar a formar a bilirrubina, que tem a cor amarela. Então, por isso que vocês vão observar aqui que o tecido está apresentando essa cor amarelada. Beleza? Então, pessoal, nós já entendemos aí, ó, os aspectos morfológicos, né? E eu comentei algumas informações a mais para que vocês pudessem entender todo esse processo aí, tá bom? A etiologia, pessoal, então a causa, tá? Então, as hemorragias, o que causa a hemorragia, tá? Nós podemos, etiologicamente falando, classificar elas em 3 tipos, tá? Então, nós podemos notar que uma hemorragia pode ser causada por um trauma, né? Nós chamamos aí de traumática, tá? Elas podem ser causadas, né, por um distúrbio no vaso, né? Ou seja, vascular, e ela também pode ser causada por um problema, né, no próprio sangue ali, uma alteração no próprio sangue, tá? Que nós chamamos aí, né, de hemática, tá bom? Então vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas aí de forma resumida, tá? Então a hemorragia com causa traumática, pessoal, é aquela em que o indivíduo tem uma lesão, né? Uma incisão, uma pancada, que vai resultar em um sangramento. Então, se você olhar aqui, por exemplo, esse jovem aqui, né, ou esse senhor, não sei, ele teve uma lesão traumática aqui, ó, e ocorreu a perca de sangue, tá? Essa condição, pessoal, por exemplo, numa fratura, né, numa incisão, num corte, né, como nós podemos visualizar aqui, ó, né, às vezes isso aqui está tendo a projeção do pulmão aqui, ó, nessa borda aqui da ferida, né? Essa condição, pessoal, pode resultar em hemorragia. Então, qual que é a causa, que seria a etiologia? Nesse caso, a causa da hemorragia foi um trauma, tá? Então, esse trauma, o indivíduo caiu aqui, bateu o peito, perfurou, fraturou a costela perfurou o tecido aqui, abriu a pele, né? A pressão aqui dentro é maior, então empurra, no caso, a víscera para fora, né? Isso aqui é uma evisceração, tá? No caso pulmonar, né? Não existe só evisceração aqui, né? Que a gente fala evisceração, a pessoa já imagina saindo a víscera abdominal, né? O intestino. E, na verdade, não. Qualquer víscera pode se esterilizar, tá bom? A hemorragia, pessoal, com causa vascular, aqui o problema é no vaso, tá bom? É o problema no vaso. Então, o vaso ele pode ter uma alteração e causar um derramamento, né, o extravasamento de sangue aí, tá bom?
Então, nós temos aí, pessoal, vascularmente falando, né, uma hemorragia pode ser causada por uma hipertensão intravascular, né? Então, aumenta a pressão dentro do vaso. Esse aumento da pressão dentro do vaso pode fazer com que a parede do vaso não resista, então ela acaba se rompendo, tá? Então, o vaso pode sofrer essa ruptura por consequência de alterações. Como eu disse para vocês, se eu tiver um aumento do líquido lá dentro também, eu também posso ter um aumento da extensão. Eu vou esticar mais o vaso e ele pode se romper. Agentes infecciosos também podem danificar, pessoal, a parede do vaso, tá? Como, por exemplo, bactérias, né? E pode resultar em hemorragias. Nesse caso em que o vaso é o agente preponderante, né, da hemorragia, nós chamamos de vascular, tá bom? Hemorragia com causa, né, ou seja, a etiologia vascular. Beleza? E o terceiro aí, pessoal, que é a condição que nós chamamos aí de hemática, né? Essa condição aí chamada de hemática é aquela em que o elemento é o componente sanguíneo. Então, são as substâncias que estão lá no sangue que vão ser o fator, né, resultante aí desse processo, tá? Então, por exemplo, intoxicações, né? Ou seja, substâncias tóxicas, né? Ou sendo liberada por um agente químico ou um micro-organismo, né? Pode resultar na alteração desse sangue, tá? Então, pessoal, pensa comigo. Se eu tenho um capilar, tá? E o capilar, como eu disse, ele é unido por várias células musculares lisas, tá? E aí eu tenho o tecido conjuntivo, tá? É ruim demais de desenhar sem isso aqui, imagina com esse negócio aqui. Mas imagina comigo aqui. Aí eu tenho o vaso aqui. Aí o sangue ele tem uma determinada viscosidade. A partir do momento que, por exemplo, uma substância tóxica, alterações de hipovitaminose, né? Ou seja, vitaminas que são essenciais. Trombocitopenia, ou seja, penia, diminuição, né, dos trombos, ou seja, são os componentes que promovem a formação de coágulo, tá? As plaquetas ali, né? As hepatopatias, ou seja, doenças do fígado, e coagulopatias são doenças que promovem a formação de coágulo, pode alterar a viscosidade. Então pensa comigo, se eu tenho um sangue viscoso e de repente eu afino esse sangue, por exemplo, por um fator de intoxicação, hipovitaminose, né? O que possa acontecer, pessoal? Esse sangue mais fino, ele consegue passar por esses espaços e ele consegue se derramar aqui. Então, nós teremos uma hemorragia. A causa foi, no caso, eu dei um exemplo da viscosidade do sangue por um produto tóxico, mas pode ser várias formas. Então, aqui no caso, a origem dessa hemorragia foi, né, a causa dela foi hemática, tá bom? Ah, professor, o que tem a ver uma hepatopatia? Pessoal, o fígado produz substâncias que vão participar desse processo de coagulação. Então, se o fígado ali, né, por exemplo, o fator de coagulação que é produzido pelo fígado não for produzido, né, então você não vai coagular, o sangue vai ficar mais fino, viscoso, nós vamos ter essa perca que eu falei para vocês, tá? Essas vitaminas, como por exemplo vitamina C, vitamina K, vitamina B, são vitaminas que vão participar desse processo, tá? Esses tóxicos, pessoal, existem vários elementos na natureza que podem liberar. Tá? Existe, por exemplo, se você quiser anotar, chamado dicomaníacos, né? Esse dicomaníacos, pessoal, ele vai bloquear a vitamina K, tá? A vitamina K, ela conjugaria com a fibrinha, né? Que formaria o tampão, o coágulo, né? Ela acaba não resultando e isso pode causar lesão no vaso, tá? Vai resultar em lesão no vaso e a pessoa vai ter perca de sangue, tá? As plaquetas aqui, ó, né, diminuídas, pessoal, como você diminui o número de plaquetas, automaticamente você vai diminuir o fibrinogênio, tá? E o fibrinogênio seria aquele cara que
promoveria a formação do trombo, né, do coágulo ali, ó, a fibrinogênio daria a formação da fibrina, e a fibrina, né, acabaria estancando um processo hemorrágico. Então, no caso aqui, o sangramento, se tiver o mecanismo funcionando, não tem o sangramento, né? Como tem, né, você acaba perdendo essa capacidade. E as coagulopatias, pessoal, nós podemos citar como exemplo a hemofilia, tá? Então, a hemofilia é uma disfunção naquela cascata de coagulação, tá? Então, essa cascata de coagulação, ela pode ser alterada, né? Dependendo do fator, qual foi o fator de coagulação, ela não vai formar o coágulo, então o indivíduo tende a ter uma proporção maior de hemorragia, tá bom? Para finalizar, pessoal, eu não queria me aprofundar nisso aqui, eu só queria mostrar para vocês que existe uma tabela, tá? Essa tabela se considera qual o grau de hemorragia que uma pessoa está. Então, ela pode estar, né, nível 1, 2, 3 e 4. Vai depender do quê? Por exemplo, se uma pessoa perde sangue, né, e ela perde até 750 ml, nós falamos que ela está com hemorragia, né, de classe 1. Tá? Ah, professor, é perigoso? Depende da pessoa, do peso da pessoa. Então, são vários fatores aqui, né, da condição de saúde dela. Mas se você vai lá e doa 450 ml numa campanha de doação de sangue, né? Poxa, foi quanto que você perdeu? Você perdeu até 750, então você está no classe 1, tá? Só que o corpo ele consegue passar bem aqui, né? Quanto menos perder, né, menos complicações você vai ter, tá? Como que ficaria a condição, pessoal? A frequência cardíaca abaixo de 100, por ter perdido até 750. A pressão arterial manteria-se normal, o corpo conseguiria controlar, né? O preenchimento capilar, o tempo que os vasos, os capilares se enchem de sangue normal. Frequência respiratória de 14 a 20. O débito urinário, pessoal, manteria-se de 30 ou mais, né, ml por hora. O estado mental ligeiramente ansioso, tá? E o que poderia ser feito a correção aqui só para aumentar o volume seria cristalóide, tá? Então, que nem eu falei para vocês, esquece essa parada aqui, porque vocês terão aula específica sobre isso. Aqui eu não queria, até eu vou riscar aqui para mim não falar, tá? Essas coisas aqui. Quero só comentar os principais aqui para vocês observar. Então, quando a pessoa perde de 750 a 1500, nós chamamos de classe 2, tá? Em que a frequência cardíaca vai continuar, né, agora acima de 100 batimentos por minuto, tá? A pressão arterial pode ser mantida normal, porque o corpo consegue, através do feedback, manter essa pressão normalizada, tá? E a frequência respiratória de 20 a 30. Então a pessoa vai oxigenar, vai ter que oxigenar mais por ter menos células que transportam esse oxigênio. De classe 3, ou seja, entre 1.500 a 2.000 ml, ou seja, a pessoa perde de 1,5 litro a 2 litros, tá? A frequência cardíaca vai ultrapassar os 120, normalmente a pressão vai diminuir, o enchimento capilar vai diminuir e a frequência respiratória vai aumentar. Se a pessoa perder acima de 2 litros de sangue, tá? A frequência respiratória vai aumentar bastante, acima de 140. A pressão arterial vai cair muito, pessoal, tá? E é muito perigoso isso aí, né? Vai causar a morte do indivíduo, né? O preenchimento capilar também diminui e a frequência respiratória aumenta acima dos 35, tá? Então, tende a pessoa normalmente a ficar bobão aqui, inconsciente, né? Observem, pessoal, que essa é uma condição que pode acontecer dependendo do grau. Então, se o cara amputou um braço, né, fez uma compressão, né, fez um torniquete, né, fez um método para diminuir essa sensação, o corpo ainda vai conseguindo estabilizar, né, dependendo do quanto ele perdeu. Se a pessoa continuar perdendo esse sangue, ela vai evoluindo e essa condição vai entrar naquilo que eu falei para vocês, que é o choque hipovolêmico hemorrágico, tá? O CHE, tá? Choque hipovolêmico hemorrágico. E a pessoa pode resultar na sua morte aí por consequência disso aí, tá bom? É isso, pessoal, que eu vou falar por hoje, tá? Com vocês. Já eliminamos mais um assunto, né? Que são as
hemorragias, tá? Lembrando que essa conduta, pessoal, de como fazer, você tem que parar a hemorragia, como que você absorve, né? Como que você pode usar cristalóide, né? Pode usar coloide, né? Transfusão sanguínea, concentrado de plaqueta, o que pode ser usado? Concentrado de hemácia, né? Então vai depender da condição de cada um, e isso aí vocês vão estudar em outra disciplina. Aqui é para que vocês possam ver como é que funciona de forma geral aí, tá bom? Vou deixar umas questões para vocês, vou mandar no grupo aí. Obrigado por me ouvir. Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu? Fui!